Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio e esse é mais um dos estudos bíblicos da Igreja Evangélica Vida Nova em Cristo. Você e sua família é nosso convidado para nos acompanhar a partir de agora esse estudo bíblico, tá? Nós vamos iniciar uma série de estudos falando sobre o caráter cristão ou o caráter do cristão de forma refinada. Nós vamos ter uma introdução a respeito desse assunto hoje. A partir da semana que vem nós vamos iniciar com vários personagens, homens e mulheres, onde o seu caráter passou a ser modelo, né, para todos nós. E é claro, vamos estudar a Bíblia Sagrada. Você é meu convidado e desde já agora eu quero te convidar para fazer uma oração. Vamos iniciar assim? Pai querido, eu quero te louvar pela oportunidade maravilhosa, privilégio de estarmos juntos aqui neste momento, Senhor. Estudarmos a Tua Palavra. Que cada estudo bíblico que for ministrado, a lição de hoje, possa ser instrumento poderoso para que o meu caráter seja refinado e tantos quanto nos assistem neste momento. Te louvamos por isso, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu Espírito Santo nos conduzindo neste momento. Amém? Muito bem, meus amados. Hoje, a primeira lição, nós vamos falar sobre a natureza do caráter cristão e nós vamos usar como um texto áureo o que está escrito em Colossenses no capítulo 3 e versículo 1. O texto diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que lá são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém? E a leitura bíblica, o texto que a gente vai se basear para aprofundar esse estudo bíblico, está na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo número 17 até o 24. Eu te convido para ler a partir de agora. Tá? Versículo 17 diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículo 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometessem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Versículo 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade, em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito, no vosso entendimento. O último versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, meus amados? Bom, especificamente nesta lição a gente vai refletir um pouco sobre o que a Bíblia, né, ela afirma acerca do caráter do ímpio e o caráter do justo. Tá? Então, vamos analisando primeiro o caráter humano. Então, o caráter humano, a gente precisa aprender o que é a definição de caráter. Caráter é o conjunto de qualidades boas ou mais de um indivíduo que determina sua conduta em relação a Deus, a si mesmo e também ao seu próximo. Essa é a definição de caráter humano. Então, é claro, né, essas especificidades ou especificidades, vamos melhor dizer assim, elas são responsáveis pela maneira de como uma pessoa age, regulando suas escolhas e suas decisões. Então, o caráter de uma pessoa, portanto,
não apenas define quem ela é, mas também descreve seu estado moral e distingue também os demais que estão no seu grupo. Então, a primeira coisa que a gente percebeu aí é que a definição ela é muito forte, é um conjunto de qualidades boas ou mais de um indivíduo que determina sua conduta em relação ao seu próximo. Então, meus queridos, você já está vendo aí que pela definição a gente já começa a perceber o quanto a formação do caráter de uma pessoa é importante. Existem as fases da vida, né, segundo os especialistas, né, pessoas que tratam e conhecem muito dessa área, o caráter de uma pessoa ele começa a ser formado já no início da adolescência. Então, é muito importante que desde este princípio nós já começamos a orientar os filhos, orientar as crianças, conduzir a criança no caminho que deve andar, até porque o caráter também é formado a partir de um contexto familiar e um contexto social em que essa pessoa está vivendo. Então, desde já, você já percebeu o quanto é importante nós sabermos sobre a definição de caráter, né? Bom, mas existe também a questão do caráter na definição teológica, bíblica, e a gente vai ver isso agora. Então a Bíblia ela é farta de ensinamento, de referências e virtudes sobre moral e caráter cristão. Então o preconceito da lei, especificamente lá no Decálogo, né? Eu disse preconceito, não, mas são os preceitos da lei, tá? Corrigindo aqui. Os preceitos da lei lá no Decálogo de Êxodo capítulo 20, né? Tem também as mensagens éticas dos profetas, tem os ensinos de Jesus Cristo sobre o assunto e as doutrinas, né? Que estão dentro das epístolas e também elas revelam a vontade de Deus para a vida moral de um ser humano. Então, existe muitos ensinamentos bíblicos a respeito da necessidade de uma pessoa estar com o seu caráter, principalmente cristão, sendo moldado por aquilo que diz a palavra de Deus. Vocês entenderam isso aí? Então, uma outra coisa que a gente precisa lembrar a respeito do caráter humano é que o trabalho do Espírito Santo ele é efetivo na ajuda do caráter humano ele ser moldado. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos da parte de Deus um novo caráter. Tá? Para isso, eu preciso lembrar vocês, eu vou abrir aqui a Bíblia para acompanhar com vocês, o que está escrito em 2 de Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Né? Esse texto a gente vai ler e lembrar ele algumas vezes aqui, que fala exatamente sobre a questão de quem éramos nós e quem nós devemos ser a partir de agora. Então, se você puder abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, você vai acompanhar comigo e a frase vai dizer o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, uma vez tendo uma experiência com Jesus, a vida de um cristão ela torna-se moldada através dessa presença do Espírito Santo e ele age exatamente com o propósito de moldar, de mudar também certas coisas que tinham na vida passada. Então é obra do Espírito Santo, baseada naquilo que a palavra de Deus nos ensina, ok? Então esse é o papel do Espírito Santo, né? Por meio de suas manifestações na nossa vida, essas coisas vão acontecendo, vai aperfeiçoando a nossa vida de maneira gradual, tá? E na continuação o Espírito Santo da verdade passa a controlar por completo a nossa vida, de modo que suas ações elas passam a ser um molde, a maneira de ser da pessoa começa a mudar a partir dessas experiências com Deus. Então, uma vez que a imagem perdida lá do Éden, do erro, do pecado de Adão e de Eva, ela acaba sendo restaurada e o homem ele passa a experimentar
e de mostrar através das suas ações uma vida de integridade moral, porque esse é o convite que o Espírito Santo acaba fazendo na vida de uma pessoa que teme ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz e deixou bem claro a respeito sobre a antiga forma de viver. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, então eu não preciso mais estar praticando as coisas velhas, tá? Da minha vida em que eu vivia no pecado, nos erros, e elas passam a ser instrumentos agora que glorifica a Deus. E claro, essa ação do Espírito Santo ela vai aos poucos, com a palavra de Deus, mudando o nosso caráter. Até porque Paulo diz, né, quando escreve aos Coríntios, que eis que tudo se fez novo. Então, se é tudo novo, então há uma renovação na nossa vida e, claro, ela vai atuar no nosso caráter. Ok? Eu queria ler com você também o que está escrito em Romanos, no capítulo 5 e versículo 12. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Romanos, capítulo 5 e versículo número 12. Aí o texto vai nos falar o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, mais uma vez, Paulo, só que nessa condição agora, afirmando que pela queda que houve no homem, né, Deus também enviou seu Filho e pelo Filho dele nos ajudou e nos dá a graça e nos fortalece, e isso passa a ser instrumento de renovação na nossa vida quando temos essa experiência de verdade com Deus. Né? A Bíblia deixa claro, Paulo deixa claro que todos pecaram, né? Mas em Cristo nós fomos restaurados, ok? Dá para dizer um amém onde você está, perto de alguém que você ama? Então, meus amados, é dever de todos os crentes observarem os limites estabelecidos pela palavra de Deus, para que nós possamos viver como astros no mundo. O próprio apóstolo Paulo ele comenta isso lá em Filipenses 2:15, deixando claro qual seria esse modelo cristão de caráter para a nossa vida. Tá? Então, e eu trouxe uma frase aqui para a nossa reflexão. Depois de percorrermos muitos quilômetros, você descobre a resistência de uma maratonista. Após muito tempo de convivência, você conhece o caráter de uma pessoa. Tá? É por isso que quem nos acompanha no WhatsApp, na igreja, eu botei lá uma frase bonita, exatamente que dá conta disso. Né? A gente só conhece a pessoa de verdade quando hoje as pessoas só nos tornam interessantes para elas enquanto nós estamos dando atenção, enquanto nós estamos lá de alguma forma oferecendo algo para a pessoa. Você não pôde oferecer por alguma razão, você começa a ser para essa pessoa, quebra a imagem ela quebra a imagem nossa diante dela, só porque uma outra vez a gente discordou, ou outra vez acabamos não aceitando o que foi falado. Então, aí a gente conhece verdadeiramente quem são as pessoas. Então, é assim que Deus nos quer ajudar, que através do Espírito Santo, né, o homem começa a ser moldado pela palavra e, claro, todo cristão ele tem um dever, né, de observar os limites na nossa vida. Eu sempre digo que todo extremo é perigoso, tá? Então, a gente precisa também saber o que é, por exemplo, personalidade. O que é personalidade? Personalidade, meus amados, é o que acontece quando o homem não resiste à força do mal. Desculpa, eu falei personalidade, mas é permissividade, tá? Permissividade é o que acontece quando o homem não resiste às forças do mal. E aí eu vou continuar a ler com você o que está escrito em Romanos 12:2. Observe bem o que está escrito. Romanos
12 e 2. Isso, deixa eu só confirmar aqui. O texto diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sermos moldados por aquilo que a Bíblia ensina, tá? Então, muita gente acaba se permitindo que as influências, que aquilo que está no contexto da nossa em volta, acabe nos permitindo vacilar e quebrando e deixando de ser modelo, deixando de ser pessoas de bom testemunho, né? E acaba permitindo que tais coisas aconteçam. Então, se há uma coisa dentro do caráter que não pode ou não deve estar acontecendo, né, é exatamente a ação do inimigo sobre a nossa vida. Então, o caráter humano precisa ser mudado, tá? Então, esse modelo de caráter que dá permissividade é um caráter que está sendo doente. Não está nos planos de Deus esse tipo de caráter. Tá? Uma outra coisa dentro do caráter doentio é a insensibilidade moral. Então o pecado ele tem subtraído do ser humano toda a sua sensibilidade concernente a princípios e valores morais. Sem que se perceba, as pessoas não estão percebendo, sua natureza moral ela é corrompida, seu coração é endurecido, a sua consciência ela é cauterizada. Então, nesse ponto, que o homem ele se torna insensível e a voz do Espírito Santo passando a praticar todo tipo de pecado, né? E isso faz entristecer o Espírito Santo, faz entristecer a Deus. Então, as pessoas estão perdendo a sensibilidade moral e estão sendo insensíveis moralmente. Mas, apesar dessa insensibilidade estar sendo muito latente hoje em dia, a própria Bíblia diz que nos últimos dias, né, o amor de muitos esfriaria, as pessoas perderiam o senso de ajuda às pessoas, de amar as pessoas como deveriam amar, e aí existe uma série de consequências a partir disso. Então esse tipo de comportamento, né, essa insensibilidade moral, ela é um caráter deformado, não é aquilo que Deus planejou para a vida da pessoa dentro da formação de um caráter voltado para aquilo que a Bíblia ensina. Então, que eu e você a gente não possa ter essa insensibilidade moral, sabe? E por incrível que pareça, tem muitos cristãos que estão afastados e eles acabam liberando palavras terríveis, mesmo depois de ter tido uma experiência com Deus, acabam dizendo coisas que não deveriam dizer, né? E a gente sabe que todo pecado, ele é perdoado por Deus em Cristo Jesus. Acontece que tem um que chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. E aí, quando a pessoa se inclina a uma insensibilidade moral, perde, vamos dizer assim, o respeito a Deus, e esse tipo de erro, né, de pecar contra o Espírito Santo, de blasfemar contra o Espírito Santo, ele tem a seguinte afirmativa: tanto a pessoa acaba atribuindo a Deus aquilo que não é de Deus, ou então aquilo que é de Deus, as pessoas acabam fazendo chocarrices, dizendo coisas, criando situações como se não fosse a ação do Espírito Santo. Então isso é uma linha muito tênue entre o que é de Deus e o que não é de Deus, por isso que a gente tem que buscar o discernimento do Espírito Santo a respeito desses assuntos. Então,
o caráter doentio de uma pessoa, ela pode também estar sendo caracterizado pela insensibilidade moral, algo que afeta de certa forma não só a própria pessoa, mas principalmente outras pessoas, tá bom? Aquilo que eu já disse, né, sobre a permissividade também é um caráter deformado, quando a pessoa se permite, né, estar fora de um contexto bíblico, do ensinamento bíblico. Então, nós, salvos em Cristo Jesus, precisamos estar sempre vigilantes quanto a isso aí, tá? Porque tem pessoas que, por incrível que pareça, né, aceitam muito facilmente outras coisas que estão fora de um ensinamento bíblico e teológico. É preciso ter cuidado, gente. Não devemos aceitar com muita facilidade, né? Pessoas nos desvirtuando, nos tirando da direção, pessoas que nos influenciam. E quando eu digo isso, são pessoas que se permitem, né, a ser conduzido por visão teológica, espiritual, aconselhamentos e tantas coisas que acabam sendo permitido por alguns cristãos que outras pessoas que não têm nenhuma experiência com Deus conduza, lhe oriente. E nós não devemos aceitar isso. Então, por isso que a necessidade desse caráter cristão ele ser moldado pela palavra de Deus. Sabe outra coisa também que é consequência de um caráter deformado? A mentira. Você sabe que há muitas formas de mentir, né? Por exemplo, a informação falsa, como se fosse verdadeira, ela constitui-se em uma mentira. Alguém já disse que a mentira é igual a cabo de ferramenta, que dá em qualquer uma delas. Mas é um tipo de pecado que permeia toda a raça humana, por incrível que pareça. Em todas as épocas houve pessoas que mentiram, né? Tanto nas épocas, nas culturas, nas civilizações. Vamos ler comigo o que está escrito em Salmo 116, 11. Observe o que está escrito nesse salmo, se não é verdade. Tá? Salmo 116 e o versículo 11. Deixa eu ver aqui. Versículo 11. 112. Isso. O texto diz assim: dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. O salmista faz essa afirmação porque de alguma forma você e eu já tivemos um deslize nessa área e é uma coisa que a gente não precisa estar alimentando, né? Porque assim, tem gente que cria uma mentira, aí não sabe resolver aquela mentira, e cria outra mentira e fica uma mentira tentando resolver o problema da outra mentira e a pessoa passa a ser escravo de uma vida mentirosa. Então, alguém já disse que a maneira, né, com que as pessoas mentem, ou a mentira, ela é igual a um cabo de enxada, né, que cabe em qualquer lugar e não pode ser assim. Então, outra coisa que a gente precisa lembrar a respeito da mentira é que ela é do diabo. Jesus disse que, lá em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Então, nosso caráter cristão não pode estar com mentira, porque a mentira é algo que procede do diabo. Ele é o pai. Então, como o pai é aquele que primeiro mentiu, tá? Mentiu para Eva, quando falou a ela que não seria bem assim como o Senhor disse a Eva que não comesse daquele alimento, que não comesse do fruto da árvore. Né? E é sempre assim, na tentativa de deturpar, de enganar. Então esse engano, essa mentira que o diabo planejou, trouxe consequências para todos nós também, tá? Então que a mentira ela não seja um instrumento que esteja na sua vida, né, e nem na vida da igreja.
dos irmãos que congregam conosco. Tá? Lembre-se que Cristo é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Então, lembre-se disso. Lembre-se disso. Jesus liberta qualquer pessoa que esteja escrava da mentira. Fala a verdade sempre, sempre e sempre. Quem vive na mentira acaba vivendo uma vida de engano. Tá? Uma outra coisa também que está dentro de um caráter deformado chama-se malícia. Você deve conhecer alguém que por nada vive de trapaça, vive sempre querendo tirar proveito, é sempre malicioso no que fala, no que pensa, sempre age como se ele estivesse naquele lugar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não confiam em ninguém e que isso às vezes pode parecer, né? Posso até estar errando aqui, mas geralmente são pessoas que acham que todo mundo faria com ela como se ela estivesse fazendo. Tá? É aquela história de usar a régua dela ou dele para outras pessoas. Acham que as outras pessoas são como ela, que pensam como ela ou que pensam como ele. Então isso é um problema muito sério. Então as palavras, né, da milícia, ou melhor, da malícia, elas são um instrumento pelo qual o ser humano manifesta os seus pensamentos, sentimentos, ideias, desejos, tudo isso conforme as circunstâncias em que a pessoa vive e quando é confrontada por alguma coisa. Vamos ler o que está escrito, por exemplo, em Mateus, no capítulo 15, o versículo 18 a 20. Observe essa leitura que eu achei interessante. Mateus 15, do 18 ao 20. Vou abrir aqui minha Bíblia, abra sua Bíblia aí também. Mateus, capítulo de número 15, versículo 18 a 20. Aí o texto vai nos dizer assim. Deixa eu confirmar aqui. Versículo 18 a 20. O texto diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Isso aqui foi a resposta de Jesus à pergunta que foi lhe feita, e ele responde dessa forma, de que o que contamina o homem, com certeza, é aquilo que sai da sua boca. Porque do coração, o coração aqui é um símbolo do que a gente pensa, sentimento, né, morte, adultério, prostituição e tantas outras coisas passam a partir do pensamento que a gente tem a respeito de algo, de alguém, e isso acaba sendo um instrumento de maldade, de malícia contra as pessoas. Então, a pessoa está sempre querendo, de alguma forma, tirar proveito das pessoas usando de malícia. Isso é um caráter deformado e não deve ter na vida do cristão. O que o homem pensa e fala reflete seu caráter. Olha aí. A malícia, ela é um pecado que macula e subverte o caráter cristão. Os maliciosos, eles geralmente pensam e falam a pior coisa acerca dos outros, né? E veem maldade em tudo. Uma coisa é você estar vigilante contra as ciladas do diabo, né? E outra coisa é você ver maldade em tudo. Uma coisa que acontece, uma apresentação que acontece, e as pessoas observam o lado ruim da situação e vê sempre a maldade. Então, esse tipo de comportamento é chamado de comportamento de caráter deformado e não pode estar na sua vida, não pode estar na minha, tá bom? Então, para tais pessoas, nada é puro, tá? Então,
a fim de estarmos comprometidos com os valores celestiais. É um dever que a gente tem. Nós devemos estar comprometidos com valores celestiais e não com certas situações que criamos ou que alguém cria sempre na malícia. Tem gente querendo passar na frente do outro, tem gente querendo ser mais importante do que o outro, aparecer mais do que o outro no culto, para a liderança da igreja, para tantas coisas. É uma vida que é maquiada de verdade, mas não é verdade. Existe malícia por trás disso, está repreendido em nome de Jesus. Dá para dar um glória aí? Muito bem, a palavra de Deus, ela nos admoesta a abandonarmos definitivamente toda malícia. Por isso que a leitura que nós vamos fazer agora está em Efésios 4:31. Vamos ler comigo? Efésios 4:31, que diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. Gente, eu abro a Bíblia aqui no computador, que fica mais fácil para mim, mais rápido, para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentro de vós. Novamente o apóstolo Paulo. Agora, observe o versículo 32. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, que seja repreendida do meio de nós. É o que a palavra de Deus ensina. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia sejam tirados diante de vós. É um apelo que o apóstolo Paulo fala aos irmãos em Efésios para que isso não esteja lá no seio da igreja. E isso, com certeza, traria consequências terríveis dentro da igreja. Tá? E eu quero te convidar também para ler Colossenses 3:9. Vamos lá? Abre a Bíblia aí. Colossenses 3 e o 9, que diz o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Observe que até agora a gente tá analisando aqui o que é um caráter deformado. Tá? Nós vimos aí que esse tipo de caráter é uma coisa que desagrada a Deus, e a orientação bíblica é que a gente esteja fora disso. Tá? Uma outra coisa, né, que a gente está aqui falando, irmãos, para quem está pegando agora o vídeo, sobre caráter deformado. Né? A gente sempre está percebendo que o pecado é um instrumento que é utilizado para deformar o caráter de uma pessoa. A falta de experiência com Deus, a falta de submissão à palavra, a falta da presença do Espírito Santo pode trazer consequências terríveis e de um caráter deformado. Tá? Veja, até então falamos em algumas, falamos da malícia, falamos da insensibilidade moral, da mentira, da forma permissiva que as pessoas às vezes deixam. E agora nós vamos falar também que um caráter deformado é uma pessoa que vive desfrutando da concupiscência. Então, a concupiscência, ela trata-se dos desejos desenfreados ou desordenados, que são malignos, impuros, corruptos e pecaminosos, que afetam o caráter de um homem que não está permitindo a ação do Espírito Santo de Deus. Então, a concupiscência, ela se manifesta diante do desejo descontrolado pelas coisas naturais desta vida, a ponto de conduzir o indivíduo à satisfação desses impulsos por meios imorais ilícitos. Então, essa concupiscência, um desejo desordenado, desenfreado,
que a pessoa tem para conquistar, para ter alguma coisa, para se apropriar de algo, né? E isso, às vezes, as pessoas usam de maneira imoral e de maneira ilícita. Então, isso é um caráter deformado, né? Quando a pessoa permite que a concupiscência aconteça. Agora, vamos ver o que aqui Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz. Abra comigo a Bíblia, Tiago, capítulo 1, e os versículos de número 14 e 15, que diz o seguinte: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então veja como as fases acontecem até o pecado, né? Primeiro ele é atraído e envolvido, né, pela sua própria concupiscência, quer dizer, já é um desejo que está lá aflorando, e quando ele é atraído ele não tem limites, ele não tem, ou ela não tem controle sobre isso e se permite viver exatamente esse tipo de vida completamente descontrolada, né? Permitindo a concupiscência dominar a sua vida. Então, o versículo 15 diz assim: Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Ela pode ser morte, claro, primeiro espiritual, mas ela pode, dependendo do caso, ser uma morte física também na vida de uma pessoa. Então, é isso que a Bíblia afirma, né? O próprio Paulo, mais uma vez, ou melhor, Tiago aqui, que fala a respeito desse processo, de como acontece na vida de uma pessoa o pecado, porque a pessoa está dando lugar à concupiscência, está permitindo que o desejo desordenado ele passe a ser instrumento de condução da sua vida, e isso, quando a pessoa faz, torna-se uma pessoa com caráter deformado. Mas a Bíblia afirma que a única maneira eficaz de se vencer a concupiscência é dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos fazer isso, para que não haja alimento, para que a gente não possa estar alimentando o desejo desordenado, que é a concupiscência. Nós precisamos dar voz ao Espírito Santo de Deus. Uma coisa muito parecida também, que é dentro do caráter deformado, é o que nós chamamos de cobiça, né? E o que é cobiça? Ele é um desejo impetuoso e desequilibrado de adquirir bens materiais, inclusive bens de pessoas alheias. Então a prática da cobiça leva o homem à dívida, por exemplo, a roubar pessoas ou instituições, a desonrar pessoas. Geralmente as pessoas agem com egoísmo quando estão vivendo a cobiça, né? Às vezes apela para fazer fraudes, tentar um caminho mais fácil, aquele famoso caminho brasileiro para dar gorjeta, dar dinheiro para comprar espaço, tempo, comprar fila. Então tudo isso aí está envolvido dentro da cobiça, que é uma coisa que está dentro de um caráter deformado. A gente precisa estar fora disso aí, tá? E muitas vezes a cobiça, né, que como a gente viu no início, que é um desejo impetuoso e desequilibrado de adquirir bens materiais, inclusive bens alheios, muitas vezes tem levado pessoas a estarem presas, e algumas delas até a morte, porque um assaltante de banco, um assaltante de uma pessoa que vai dentro do ônibus e resolve assaltar, ele está querendo um bem alheio. Tá? E tem gente que vive naquela cobiça: eu preciso disso, eu tenho isso, não tem dinheiro para comprar, não tem um trabalho para comprar, mas ela vai criar maneiras de conquistar ou ter aquilo, e muitas vezes busca coisas ilícitas para fazer. Tá? E o próprio apóstolo Paulo, né, deixa claro, porque na maioria das vezes conquistando o dinheiro, tendo o dinheiro chamado mamon como sua
seu instrumento de vida, fica aprisionado nisso. E Paulo diz que o amor ao dinheiro, ela é a raiz de todos os males. Então, se a gente pudesse definir a questão da cobiça, seria exatamente esse desejo de ter bens de maneira imprópria. E esse aí é um desequilíbrio dentro do caráter da pessoa. E tem pessoas que, se possível, tiram a vida de outras pessoas para tentar conquistar o bem. Quantas histórias aí você já não deve ter visto de filhos que matam pais, de esposa que acabam tendo amante e porque o esposo tem um seguro de vida, acaba criando situações. As reportagens estão aí mostrando o que é que pode acontecer e a gente precisa estar fora disso. Isso, ou esse comportamento, é comportamento de um caráter que está deformado e não tem a aprovação de Deus, ok? Quando eu aceito Cristo como Salvador, isso naturalmente começa a ser moldado e mudado pelo Espírito Santo, como eu já disse antes, através da palavra de Deus, tá? As coisas que estão sendo ditas como ações ou atitudes de um caráter deformado, elas estão muito próximas uma da outra, tá? Por exemplo, a próxima agora vai falar sobre ambição, que é um lado negativo da ambição. É claro que a ambição que a gente está falando aqui é o lado negativo dessa ambição. É o desejo que é incontrolável de obter bens materiais, posições, mesmo que a pessoa já possua até outras coisas ou até outros bens, mas sempre quer mais. Nunca tem limite, tá? E as frases que muitas vezes são introduzidas dentro do contexto geral é: olha, o céu é o limite. Então não tem limite para você conquistar, querer crescer, 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 crescer. E muitas vezes crescem pisando outras pessoas, fazendo mal a outras pessoas. Isso aí é ambição, tá? É o lado negativo da ambição. Porque, claro, existe o lado bom da ambição, né? É claro que todo mundo, por exemplo, que quer crescer na empresa, tá? Mas chega uma época que você entende que aquele limite ali é o ideal para você, tá? E eu sempre digo assim, eu não quero muito para não mendigar o pão, ou melhor, eu não quero pouco para não mendigar o pão e não quero muito para que eu não saia da presença de Deus. Tudo no equilíbrio, tá? Tenho certeza que com o dinheiro que Deus tem lhe dado, se você se organizar, você vai poder fazer, realizar sonhos e você vai ter aquilo que você busca, tá? Então, se você quer mais alto, estude, se prepare, que isso aí será consequência do seu estudo, do seu trabalho, de sua honestidade, de uma vida de caráter cristão, que vai a partir de então ser instrumento para abençoar a sua vida e até outras pessoas, tá bom? Vejam só, esse tipo de atitude, de ambição, é o primeiro passo para que dentro do coração de uma pessoa o homem comece a criar, por exemplo, orgulho. E o orgulho Deus aborrece. Porque, olha, vou convidar você para fazer a leitura. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 16. Vamos ler comigo? Tiago, capítulo 4, versículos 6 e o 16. O 6 diz assim, ó: antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E lá no versículo 16 diz assim: mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Então, é preciso ter cuidado, tá? Porque tem muita coisa dentro dessa questão da ambição, o lado ruim, que ela pode desagradar a Deus. E uma pessoa que tem um caráter cristão, ele não pode ser uma pessoa ambiciosa a ponto de prejudicar outras pessoas, conquistar bens materiais e tudo mais por meio de falcatruas, né, de coisas escusas, de desonestidade. Não. O cristão verdadeiro,
que tem o caráter de Cristo, ele não faz dessa forma. Então, quando a pessoa é ambiciosa, a pessoa se torna uma pessoa egoísta. Isso rebaixa seus valores e transforma a sua maneira de agir como os seus semelhantes. As pessoas começam a olhar a outra por cima. Gente, coisa feia, né? Olhar a pessoa por cima é um negócio que realmente é muito triste, isso. Mas olha só, nós vimos aí o caráter deformado, né? Eu vou aqui tentar repetir para vocês aqui sobre o caráter deformado, que são, deixa eu ver aqui, só para repetir, a insensibilidade moral, tá? É também quando a pessoa se permite caminhar e deixar que sua vida seja moldada por coisas que não estão escritas na Bíblia, nem seguindo a orientação do Espírito Santo. A mentira é um caráter deformado, é um ato, né, uma ação de um caráter deformado. A malícia, também temos aqui que foi comentada a concupiscência, aquele desejo desordenado. Então, a cobiça, a ambição são coisas também que fazem e que denunciam que o caráter de uma pessoa está deformado, não é aquela natureza divina que o homem acaba absorvendo, porque o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então você tem algo de Deus na vida, que é também o Espírito Santo que habita na sua vida, e ele não pode ter esse tipo de comportamento, porque senão seu caráter cristão vai estar deformado e está desagradando a Deus. Tá? Agora, a pergunta que fica: então como é que eu posso preservar um verdadeiro caráter cristão? Primeira coisa, a dica é manter-se em comunhão com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Dialogue com Deus. Convide o Espírito Santo para estar na sua vida, lhe ajudando, lhe orientando, lhe capacitando. Porque quando eu digo convide o Espírito Santo, é a própria presença de Deus na sua vida. Então você foi selado com o Espírito Santo a partir do dia que você entregou sua vida para Jesus, e a partir daí esse Espírito Santo é o instrumento que molda. Então a primeira coisa para eu manter um caráter cristão verdadeiro é ter intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então o ser humano, ele, em sua natureza, ele geralmente se torna a inclinar-se para o pecado. Tá? E aquilo que a gente já lemos antes, com o apóstolo Paulo dizendo que todos os pecados instituídos estavam da glória de Deus. Tá? Mas quando nós nos inclinamos, nos permitindo que o Espírito Santo nos molde, a coisa fica diferente. Então, trata-se de uma tremenda força maligna que às vezes atua para não querer nos afastar. Isso às vezes é impossível de ser superado sem ajuda divina. Então o homem sem ajuda divina, ele sempre vai estar inclinando-se a uma vida de caráter deformado, com os pecados que a gente citou agora há pouco. Tá? Então lembre-se que Jesus é aquele que vai te ajudar. É por isso que precisamos da ajuda divina para que esses comportamentos, essas ações estejam sempre fluindo de maneira certa na nossa vida, no caráter cristão. Tá? Então, antes era impossível para o homem, mas com a vinda de Jesus, a presença do Espírito Santo, isso agora é possível. Tá? Então, por isso que justamente Deus nos enviou o Espírito Santo, para que habitando em nós, né, e nos dá condições em toda e qualquer circunstância a gente vencer as adversidades e viver a novidade de vida. Tá? Então, é só lembrar o que a gente já leu antes, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quanto mais íntimo no relacionamento com Deus, maior a nossa probabilidade de sermos aprovados por Deus. Né? Quanto mais intimidade. Então o segredo está em aumentar a intimidade com Deus. Ok? Então, o caráter cristão, ele precisa estar sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Então,
para isso que existe o Espírito Santo, para nos ajudar nesses momentos difíceis. Tá? Lembre-se que em Gálatas, lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele enumera várias obras da carne que contaminam o caráter do homem. Eu quero convidar você a ler. Abra comigo aí Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 20. Vamos ler a Bíblia, gente. Gálatas 5, 19 até o 20. O texto diz assim: porque as obras da carne são. Olha, essas obras da carne são parte daquilo que a gente já comentou antes. Elas são manifestas nas quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, versículo 21, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos tenho declarado, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Olha só a relação de coisas que são obras da carne, de um caráter que é deformado, tá? Por isso que a gente precisa dessa ação do Espírito Santo nos ajudando para que isso se torne, para que a gente possa vencer essas adversidades ou esses sentimentos, esses comportamentos que às vezes quer de maneira sorrateira entrar na nossa vida. Então, nesse mesmo capítulo, tá? Paulo também ele mostra um conjunto de valores espirituais que geralmente vai atuar gerando saúde moral em nossa vida. É a partir do versículo 22. Nós lemos até... deixa eu ver aqui. Nós lemos até o versículo 21 de Gálatas 5, mostrou aí as obras da carne, mas os frutos do Espírito são, olha aí, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, em outras versões, domínio próprio. Então, contra essas coisas não há lei. Então, glória a Deus por isso. Essa relação de coisas boas que foram citados também pelo apóstolo Paulo nos faz ter a certeza que nós temos e dependemos do Espírito Santo como sendo instrumento para nos ajudar a vencer e a manter o caráter cristão. Então, depende do Espírito Santo, tá joia? Uma outra coisa também que é um instrumento poderoso é conhecer, gente, a palavra de Deus. Tem gente que bota a Bíblia assim debaixo do braço e diz assim: estou contigo, mas não abro. Tá? Então, quando foi que você parou um pouquinho do dia para ler a palavra, para estudar a palavra? Então, não se contente apenas pelo estudo pela internet. Isso é muito pouco. Preciso ler, preciso estudar, preciso meditar na palavra de Deus. Então, não só ler e meditar, mas conhecer. Porque haverá momentos que você vai estar sem ela, né, e você precisa ter mentalizado vários textos bíblicos, principalmente esses que vão ajudar na caminhada a vencer os obstáculos. Então, a Bíblia Sagrada, meus amados, ela é a única regra de fé e prática para a nossa vida. É ela que nos apresenta o padrão de comportamento necessário que um ser humano precisa ter e viver nele. Tá? Então, para isso, viver nesse comportamento de maneira justa, de maneira sóbria e piedosa ainda neste mundo. Então, preste atenção, meus amados. Então, e a gente vai observar também que ao longo dessa narrativa bíblica, nós nos deparamos com uma série de valores e virtudes morais e espirituais que estão estabelecidas por Deus para o homem. Todavia, estas qualidades disponíveis ao ser humano só foram plenamente identificadas e vividas em Jesus. Hoje nós sabemos que essas santas virtudes elas estão ao alcance de todos nós por meio da extraordinária obra do Espírito Santo de Deus. Então, observe isso que vai ser dito agora.
É imprescindível o homem conhecer muito bem as Escrituras e o poder de Deus para que não entre, não erre em caminhos tortuosos, né? E para que ele possa buscar uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida vitoriosa diante de Deus, do mundo e do seu próximo. Então, lembre-se, voltando a repetir, conhecer a palavra de Deus ajuda a lhe manter no caráter cristão. Depender e ser orientado pelo Espírito Santo também é um instrumento que vai fazer com que o seu caráter cristão esteja mantido. Terceiro, ter disciplina é um instrumento poderoso também para isso, porque a disciplina pode estar sendo ligada também ao jejum e à oração, tá? É claro, apesar de jejum e oração elas serem armas espirituais que são poderosas, elas são necessárias e bem-vindas, né? E são também instrumentos que nos auxiliam na disciplina do caráter cristão. O jejum, por exemplo, é um sacrifício que agrada a Deus e promove disciplina ao crente. Então é limite. Quando você resolve jejuar, você está dizendo para a sua mente, para o seu corpo, que está se limitando e ele vai ter que obedecer, ele vai ter que se submeter. Assim é quando o pecado nos assola através de frases, através de vídeo, através de influência. Você vai se policiar e se posicionar também dizendo não quando for necessário. Geralmente, todas as vezes é necessário dizer um não, né? E às vezes esse sacrifício Deus depois vai honrar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então, se você quer melhorar nessa área, está aí um instrumento poderoso. Jejum, oração, né? E leitura da palavra de Deus, que isso são tudo instrumentos que vão lhe resultar em uma disciplina de vida cristã verdadeira, tá? Então isso pode promover essa disciplina, esse tipo de comportamento na nossa vida. Então, o homem ele pode e deve pedir a Deus que o auxilie durante o tempo de sua vida e e essa busca deve ser constante, a viver uma vida de virtudes espirituais, de maneira ética, moral, expostas por aquilo que a Bíblia ensina. Então preste atenção a isso. Vida cristã, muitas vezes, é preciso haver sacrifícios. Deixar de fazer o que fazia antes. Eu volto a lembrar o texto de 2 Coríntios 5, né, e 17. Estamos numa nova vida em Cristo Jesus. Tá bom? Preste muita atenção a isso. E aqui eu vou te dar uma dica aqui, ó, uma frase que eu coloquei aqui para a gente anotar. Semeie um coração e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Semeie um caráter e colherá um destino para você, sua família, sua igreja e até para o mundo, quando você é o tipo de pessoa que tem o poder de influenciar. Tá? Então, como vencer? Através da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo lhe conduza e, claro, mantendo uma vida de disciplina. Isso vai ser instrumento poderoso para a sua vida. Então, e agora eu quero concluir dizendo o seguinte: quando uma pessoa ela aceita Cristo como seu Salvador, ela começa a experimentar imediatamente uma profunda modificação no seu caráter. Essa mudança, ela às vezes as pessoas querem entender, querem compreender, querem justificar-se de várias formas, mas não tem. A palavra de Deus que molda a vida de uma pessoa, que muda a vida de uma pessoa. Essa mudança, ela é demonstrada não apenas nos relacionamentos, mas também nas escolhas, nas atitudes, na responsabilidade que são assumidas durante toda a sua vida cristã. Amém? Então, disciplina é importante também para uma vida de caráter cristão. E aqui, depois de nós vermos tudo isso, né, como é o caráter deformado, como é que as pessoas reagem no caráter deformado e como as pessoas devem se
prevenir para que esse caráter não esteja deformado, né? Nós vimos 3 coisas importantes e muito básicas, mas pode ser agregada com outras ações também. Tá? A leitura da palavra, a submissão ao Espírito Santo e uma vida de disciplina. Tá bom? Então, vai aqui um conselho para que você se torne um homem ou uma mulher que o Senhor deseja. É necessário que o seu temperamento, é isso mesmo, sua personalidade, o seu caráter se torne submissos, né? Ou subservientes aos projetos que Deus colocou na sua vida para a sua até que Ele volte, tá? Até que Deus prevaleça sobre nossas vidas, permita que isso aconteça, que Deus prevaleça sobre a nossa vida. Alguns precisam ser jogados numa cisterna para que o caráter seja formado, como José foi. Outros até ser alimentados, por exemplo, pelos corvos, como Elias foi, tá? Como Elias foi. E alguns até passam a se apresentar ou passam a se apresentar como pessoas novas a cada dia. Ou então, por exemplo, quem não conhece a história de Elias no capítulo 6, né, que pede para que o Senhor toque nos seus lábios para mudar para melhor a sua fala, sendo um instrumento poderoso de Deus. Pediu para que os serafins tocassem os seus lábios. Então, o caminho que Deus escolhe para forjar o caráter dos seus cooperadores, algumas vezes é até intrigante, inóspito, é difícil, mas quando eles saem da fornalha, quando a pessoa sai da adversidade, é muito perceptível, até mesmo para os pagãos, que eles andaram com o 4º homem da fornalha, como foi lá em Daniel. Deus jamais, meus amados, chama alguém para uma grande missão sem que esse escolhido passe por uma profunda transformação moral. Fique claro disso. Então, se você está passando por alguma adversidade, mas está resistindo, tá? Talvez seja uma forma que Deus está trabalhando para forjar, moldar o teu caráter. E você vai sair transformado, mudado, que até você e outras pessoas não vão te reconhecer pelo que aconteceu. Então, se você deseja que Deus faça em sua vida o mesmo que fez no altar do Espírito, apresente-se a Ele hoje. Apresente sua personalidade a Ele hoje. Diga a Ele que precisa ser moldado, mudado, precisa ser transformado segundo a sua imagem e semelhança de Cristo. Então só assim você vai ser essa pessoa que Deus deseja que você seja e que seu caráter esteja sendo formado pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus e pela disciplina que você deve ter na sua vida. Amém, meus amados? Esse foi o estudo de hoje. Eu quero te convidar para fazer uma oração neste momento e pedir a Deus a direção da nossa vida em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Cristo Jesus, vamos falar com Deus nesse instante. Pai querido e maravilhoso, nós queremos te louvar, te agradecer pelo privilégio Momento de oração. de podermos estudar a tua palavra neste momento e entender que o nosso caráter precisa estar submisso à tua palavra, recebendo a orientação do teu Espírito Santo e também, Senhor, tendo uma vida de comportamentos que vão te agradar, uma vida disciplinada diante de ti, Senhor. Eu oro agora em favor de todos que estão nos assistindo, para que tuas bênçãos, para que tua misericórdia, teu perdão, a tua graça estejam sobre essas vidas. Em nome de Jesus Cristo, estenda as mãos sobre cada uma dessas pessoas e que teu Espírito Santo possa forjar teu caráter, Senhor, na nossa vida, um caráter cristão,
e que nosso bom testemunho possa prevalecer em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E nós queremos lembrar vocês que agora, no dia 20, próximo sábado, nós estaremos com o culto jovem na igreja, que é a Rede Jovem, e você que nos assiste é o nosso convidado especial. O culto vai começar a partir das 18 horas e vai ser bênção de Deus. Toda a juventude da igreja, todos são convidados, de 80 a 8 anos é convidado para estar conosco, tá bom? Se tiver gente com mais de 80, amém. Tá? E domingo, culto de celebração a partir das 18 horas também. Que Deus te abençoe, que Deus conceda para você bênçãos hoje e sempre, tá bom? Eu digo, como nós costumamos dizer na igreja, eu, como igreja do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, te abençoo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Fica na paz e até a próxima vez.